O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus. E os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é nessa alegria em Cristo que nós estamos vivenciando esse tempo forte, que é o tempo da Quaresma, tempo este que é um convite para a nossa conversão diária, momento oportuno para que nós assim possamos nos preparar espiritualmente para o tempo da Páscoa. E todo segundo domingo, todos os anos no segundo domingo da Quaresma, podemos dizer que nós somos presenteados por essa belíssima passagem do Evangelho, que é a transfiguração do Senhor. Relata ali a transfiguração do Senhor. Mas todo o contexto da liturgia de hoje
ela nos convida a experimentar isso que esses 3 discípulos experimentaram no Monte Tabor, ao contemplar o rosto glorioso de Cristo. A segunda leitura, ela nos dá, podemos assim dizer, uma pequena reflexão, ou nos abre a porta para que nós possamos compreender o que nos relata o Evangelho, quando São Paulo, ele nos diz que nós somos cidadãos dos céus e que Cristo transformará o nosso corpo humilhado semelhante ao seu corpo glorioso, ou seja, o nosso corpo glorioso. É isso que nós professamos na nossa fé. É isso que nós acreditamos, de que um dia, nós não sabemos quando, somente Deus sabe, o nosso corpo mortal se tornará um corpo glorioso em Cristo. Podemos dizer que, de uma certa maneira, nós, no momento oportuno, nós teremos essa experiência da transfiguração do Senhor em nossas vidas. Porém, no nosso dia, no nosso cotidiano, também nós somos convidados a dar passos importantes nessa perspectiva de que um dia irá acontecer a nós. Ou seja, deve acontecer na nossa vida hoje a transfiguração de nosso coração, a mudança de nossa vida. Existe uma expressão um pouco teológica, às vezes um pouco complicada, daquilo que já acontece, aquilo que é e aquilo que há de vir. Aquilo que é aquilo da nossa vida. Quando nós viemos ao mundo, a vida é um sinal da graça, do amor de Deus. Nós fomos batizados e, ao ser batizados, nós somos inseridos nesse corpo que é a igreja. Então, essa realidade presente do nosso cotidiano é realmente o que é. E é nesse ponto, nesse momento, que nós somos chamados a ter essa transfiguração diária, constante da nossa vida, numa busca de uma conversão. E Deus nos dá a oportunidade para que nós possamos experimentar esse momento grato, essa graça de Deus. Seja na nossa vida pessoal, na nossa busca de santidade, no encontro com os outros, na vida da igreja, na participação assídua dos sacramentos, sabendo enfrentar as nossas dificuldades e os nossos desafios, para que um dia nós possamos, de fato, aguardar e experimentar, aguardar primeiramente, mas experimentar de uma maneira bastante concreta essa realidade que Deus nos promete no fim dos tempos, que é a nossa transfiguração da nossa vida. É aquilo que há de ser, há de acontecer. O relato da transfiguração, para nós, ele é uma grande catequese. Primeiramente, se expressa no momento grato, momento bonito, nos discípulos que se encontram ali no Tabor, longe de todas as dificuldades, de todos os problemas. E ali Jesus realmente se manifesta a eles como glorioso, com o rosto transfigurado. E veja a reação daqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. É uma realidade de graça. O Espírito Santo os envolve naquele momento ao contemplar ali o rosto transfigurado de Cristo. Podemos dizer que é a experiência que nós estamos vivendo agora, neste momento. Através da nossa Eucaristia, é vivenciar e experimentar esse momento grato que Deus se manifesta na nossa vida pela palavra e também pela Eucaristia. Mas a nossa vida, o nosso cotidiano, ela não é somente uma realidade do Tabor, ou seja, de uma vida espiritual, uma vida de oração.
A nossa vida espiritual e a nossa vida de oração, ela deve estar em conformidade com a nossa obra, com o nosso dia a dia, com o cotidiano de nossas vidas. A palavra ela é bastante clara quando Pedro, ao contemplar ali, né, Jesus, Moisés, Elias, aquela visão, o que Pedro diz? Senhor, é bom estarmos aqui, que nós possamos fazer uma tenda, 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. E a palavra fala, Pedro não sabia o que dizia. E por quê? A palavra nos convida a isso. Porque a nossa realidade, a nossa vida de fé, ela se dá lá abaixo do monte. Porque naquele momento, quando Jesus ele desce ele desce do monte para a planície, ele se dirige a Jerusalém. E é em Jerusalém que ele será morto. A palavra nos fala, é no Tabor, né, que eles tomam consciência qual é o itinerário de Cristo. E esse itinerário de Cristo, ele vai terminar na cruz. Mostrando para eles, para aqueles discípulos, que para seguir a Cristo, se passa pela cruz. Então, se podemos assim dizer uma palavra bastante clara, a transfiguração nos coloca e coloca aqueles discípulos a uma realidade muito mais concreta da nossa vida. Que a nossa vida de santidade, a nossa busca constante do nosso caminho se dá no nosso cotidiano, na nossa luta do dia a dia. Não devemos ficar somente no Tabor. Nós devemos descer para a realidade da nossa vida e enfrentar com fé os desafios que nós muitas vezes iremos enfrentar. É isso que a palavra nos coloca hoje. Porém, para que nós possamos viver isso num sentimento de fé e com gratidão, existem 3 pontos importantes para que nós possamos refletir na nossa vida do dia a dia. Primeiramente, é o nosso conhecimento de Cristo. É conhecer realmente Jesus Cristo na nossa vida. É procurar conhecer ali o seu itinerário. O que Jesus propunha para aqueles discípulos e o que o Senhor propõe para nós. Que a nossa busca, na nossa vida de conversão, ela se dá muito mais do que a nossa vida de oração simplesmente, mas o nosso encontro pessoal com aqueles que fazem parte da nossa vida. A busca do perdão, a busca do amor a Deus e ao próximo, a busca de doar-se ao outro, deixar de pensar somente em nós para ir ao outro. Quando nós conhecemos a Cristo, nós vamos tomando consciência da missão que Ele quer para nós. Mas não basta apenas conhecer a Cristo, porque qualquer um, até um ateu, pode conhecer a história de Cristo. Nós temos, aí é o segundo ponto, a imitar a Cristo. Conhecer a Cristo aquece o meu coração para que eu possa buscar a imitar o Senhor no meu dia a dia. E de que maneira eu faço isso? Né? Realmente seguindo os passos do Senhor. Paciência, amor, evitar muitas vezes situações que me afastam da graça de Deus. A participação, no caso nosso, assídua dos sacramentos. O conhecimento da palavra, a vivência da palavra. Então isso é um ponto que me faz a busca de imitar o Senhor, sendo paciente diante dos opróbrios da vida, não desanimar diante dos desafios, confiar na misericórdia do Senhor, são pontos fundamentais que me faz imitar a Cristo. Mas nós, como cristãos, Deus sempre pede algo mais. Eu conheço a Cristo, eu imito a Cristo, porém, eu tenho que ter uma comunhão com Cristo. A comunhão com Cristo, podemos dizer que é já a vida dos santos. Mas isso já é possível também aqui e agora. Nós
Nós somos chamados a uma verdadeira busca do conhecimento da graça de Deus, que nos leva a uma ascese, que é um elevar-se a Deus, porém nós devemos ter aquela comunhão com o Senhor, que é justamente aquilo que os santos propõem, aquilo que eles já vivem. Portanto, meus irmãos, essa passagem da transfiguração, ela vem nos recordar do nosso cotidiano, da nossa vida, claro, de oração. Somos chamados a viver a esta vida de oração, porém, essa oração, ela deve ter a nossa unidade com a nossa vida de fé na prática do dia a dia. Assim como Paulo exortava ali aquela comunidade, nós também somos exortados a tomarmos consciência que nós somos feitos para o alto, nós somos feitos para Deus. Quando Paulo fala, somos cidadãos dos céus, ele realmente está dizendo isso. Pelo nosso batismo, pela nossa vida, nós, neste mundo, nós estamos de passagem, porque nós somos realmente feitos para Deus, para o alto. Dentro de nós há um DNA divino. Isso nós devemos sempre tomar consciência do nosso dia a dia, sabendo que Deus jamais nos isenta dos sofrimentos, das dificuldades, dos opróbrios, mas com a fé e a esperança no Senhor, nós somos chamados, mesmo diante dos desafios, a viver a nossa vida de fé. Que este tempo da Quaresma seja esse tempo oportuno para nós parar um pouco, refletir sobre a nossa vida, vivenciar a nossa vida de fé no nosso dia a dia, para que nós possamos nos preparar confiantes para a Páscoa do Senhor.